Vamos lá, vou botar para compartilhar aqui. E aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver. Tá aparecendo aqui certinho. Deixa eu voltar. Spoiler. Todo mundo viu. Vamos lá, gente. Então, meu nome é Renata Oliveira, né? E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o tema prevenção de suicídio nas escolas, práticas possíveis e eficazes. Né? Quem sou eu? Eu sou Renata Oliveira, sou professora, neuropsicopedagoga, gestora e diretora escolar desde 2026. Eu tenho uma escola de 19 anos em Araruama, né? E tem muita experiência, muita coisa que a gente pode compartilhar com vocês. E, na verdade, estou estudante do 10º período de psicologia e comecei a fazer psicologia por conta da escola, né? Porque as demandas aumentaram demais e a gente precisava saber como lidar com essa nova formatação, né, de famílias e adolescentes que a gente estava recebendo, e bem diferente de 19 anos atrás, né? Então, sou uma defensora da infância, adolescência e orientadora parental, né? Por que uma defensora da infância? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, dessa infância emparedada, e a gente precisa defender a infância livre, a infância na natureza, que vai fazer toda a diferença na vida dessas crianças, né? Então, por que a gente está tendo tanto caso de criança e adolescente com ansiedade, depressão e ideação suicida? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Por que está acontecendo? O que houve que de um tempo para cá a gente tem escutado tanto isso, né? E a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente escuta muito, é a geração mimimi. Será que é a geração mimimi? Será que a gente falando isso, a gente vai estar ajudando eles com alguma coisa, né? Como que a gente age? Como que a gente identifica? Como ouvir o que essa criança não está dizendo, né? Porque o nosso papel enquanto pais, educadores e terapeutas é ouvir o que a criança e o adolescente não está falando, tá? Então, primeiro eu trouxe aqui uma curiosidade, né? Na palestra da Josi, ela falou sobre o Setembro Amarelo, por que é amarelo, né? Por conta de um rapaz. Começou-se esse projeto lá atrás por conta de um rapaz que tinha um Camaro amarelo, né? E ele se suicidou, ele tirou sua vida. Mas aí também, além do Setembro Amarelo, a gente tem o símbolo do Setembro Amarelo, é o girassol. E aí ele quis trazer para vocês por que é o girassol, por que ele se tornou o símbolo do Setembro Amarelo. Porque a gente sabe que ele tem uma característica marcante. Ele se volta sempre em direção ao sol. Mesmo em dias nublados, ele é persistente, ele é resiliente, ele está ali e ele se vira em direção ao sol. Então, ele é um símbolo de esperança e persistência. Ele nos ensina a buscar luz, mesmo nos dias mais nublados. E assim como eles, a gente tem que entender que também nós somos capazes de encontrar essa luz, mesmo nos momentos mais desafiadores. E a gente precisa também ensinar isso para as nossas crianças e adolescentes, né? Então, vamos lá. Hoje, nesse mês de campanha de prevenção ao suicídio, no Setembro Amarelo, eu estou aqui para falar de algo que, gente, toca muito a todos nós, né? Essa prevenção do suicídio nas escolas. Então, nesses 19 anos de escola, a gente recebeu muita criança, principalmente depois da pandemia, né? Que foi um marco histórico nas nossas vidas. E aí, depois da pandemia, por conta da questão do isolamento social e dessa grande crescente do digital, né, do acesso digital, nós começamos a receber muitas crianças com crise de ansiedade, com ideações suicidas dentro das escolas, né? E aí a gente precisou se reinventar, e entender mais e buscar mais, né? E foi o que eu falei, eu comecei a buscar a faculdade de psicologia porque eu precisava entender o que estava acontecendo, eu precisava ajudar minhas crianças e as minhas famílias, né? Porque isso não é uma coisa que comete só um, né? Ele vai atingir toda a família. Mas a gente não vai falar só de dor, não. A gente vai falar de esperança, de ação
e de como construir pontes onde existem muros. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, dessa comunicação ponte e da comunicação muro. E essa frase, construindo pontes ao invés de muros, ela foi popularizada pelo Papa Francisco. Não sei se vocês lembram, né? Ele falava isso, da questão de convidar as pessoas a derrubar as barreiras que dividem e a construir conexões de fraternidade, perdão e tolerância, promovendo uma unidade ao invés do isolamento, né? Porque o muro, ele limita, ele trava a gente. Já a ponte, não. A ponte já leva de um lugar ao outro. E aí a gente precisa entender como que a gente traz uma educação de ponte, uma comunicação de pontes ao invés de muros. A gente precisa ter uma reflexão sobre isso, porque como que a gente se comunica com nossa criança? Como que a gente se comunica com o nosso adolescente? A gente está construindo muros ou pontes, né? Vamos entender isso. Nossos jovens estão em crise. E aí eu trouxe esse índice aí de suicídio em adolescentes no Brasil. Ele é bem recente, né? É da Fiocruz, a fonte, e de 2023 2024. Então, foi assim, logo após, né, sairmos realmente da Covid. Então, os índices de suicídio e de ideação suicida entre adolescentes têm aumentado globalmente. E aqui no Brasil, essa realidade não é diferente, né? A gente torna a prevenção uma prioridade. A gente precisa prevenir. Porque depois que começar, gente, é difícil a gente acessar esse adolescente, ele se fecha muito mais, né? Então, a gente precisa, foi o que eu falei, ouvir o que ele não está dizendo, né? Entender os sinais. Então, teve um crescimento anual de 6% na taxa de suicídios entre jovens de 10 a 24 anos, no período de 2011 até 2022. Né? Olha aí, em 11 anos, o que aconteceu, uma taxa absurda. Para mim, 6% é muita coisa. Né? E entre 2016 e 2021, o aumento foi de 49% entre adolescentes e mais 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos e 49% de adolescentes de 15 a 19. Essa média anual de aproximadamente 1.000 casos de suicídio entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Tivemos um crescimento acumulado de 120% entre os anos de 2000 e 2022. Então, em 22 anos, nós aumentamos 120% a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes. E aí, a gente da psicologia, a gente percebeu isso, né? E nós criamos, todo mundo se movimentou para poder criar essa questão do Setembro Amarelo, com educadores, com psiquiatras, psicólogos. Nós sentimos essa urgência de trabalhar isso, porque antes era uma coisa muito que não falava, né? A pessoa se suicidou, ninguém sabia, todo mundo escondia, ninguém queria falar, né? Então, agora não. A gente está trazendo isso, só que a gente precisa entender que não é em um mês só, né? Não é só em setembro que a gente tem que falar com isso, que a gente tem que trazer isso para as crianças, não é só em setembro que as famílias têm que entender o que está acontecendo. A gente precisa falar o ano inteiro, o tempo todo. E quais os principais fatores que contribuem para isso, gente? O isolamento social, que foi o que eu falei, começou lá na pandemia, né? As crianças começaram a ter esse isolamento lá atrás, lá em 2020. A pressão acadêmica, isso acontece muito também. Crianças que têm esse comparativo de escolas, que têm que passar por uma faculdade, principalmente faculdades federais, né? A gente vê hoje em muitos lugares, instituições que gostam de expor que todos os alunos que passaram para as universidades públicas, né? Mas é engraçado que quem passa para a universidade particular não é exaltado, né? Então, assim, essa pressão acadêmica também é um dos principais fatores, principalmente em alunos em época de Enem, principalmente alunos que estão terminando o ensino médio, né? Então, isso é preocupante também. Outra coisa, um dos principais fatores também é o uso excessivo de telas.
a desigualdade no acesso à saúde mental e o enfraquecimento das redes de apoio. Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, as famílias estão, acho que, diminuindo, né? Antigamente, a gente tinha avó, tio, tia, estava todo mundo muito próximo e ajudava na educação dessas crianças, né? Tem um ditado que fala que só uma pessoa precisa colocar ela no mundo. A gente precisa de uma tribo inteira para educar, né? E hoje em dia a gente sabe que essa rede de apoio está diminuindo, está se enfraquecendo. Então, é aquilo, o básico não está acontecendo mais, né? Por isso que é importante essa questão da orientação parental, porque a gente percebe hoje muitas famílias desestruturadas, muitas famílias perdidas, né, que não sabem o que fazer com seu filho e acabam delegando a sua educação a escolas, a babás e à internet, né? Que infelizmente a gente sabe que hoje o acesso é muito do excesso de telas, né? Eles têm muito acesso a telas o tempo inteiro. E aí alguns sinais de alerta que a gente precisa perceber, né? Prestando atenção. Esses sinais, pequenas mudanças podem indicar um pedido de ajuda, porque eles não vão chegar para a gente falar, me ajuda, né? Eles não vão ter isso, eles vão dar alguns sinais, e a gente precisa ter essa escuta atenta, e a gente precisa ter esse olhar atento também, né? Então, o adolescente começa a não gostar mais de coisas que curtia antes, né? Sair com a família, ir para a praia, fazer coisas que ele normalmente sempre gostou, sempre curtiu, ele passa a não gostar mais. Frases, às vezes eles soltam algumas frases, eu preferia estar morto, então, eu queria sumir, né? Achar que os outros ficarão melhor depois da sua morte, uma piora no desempenho da escola ou do trabalho, isolar-se e não ter esperança no futuro, o isolamento social, né? Achar que nada nem ninguém vai poder ajudar, descuido com a aparência, né? Eles passam a não se preocupar com que tipo de roupa usar, se o cabelo está arrumado, passar um batom, não, eles passam a ficar bem descuidados, né? Tem alterações no sono e no apetite também. Gente, essas informações ali que eu passei, elas estão no site da CVV, tá? É importante quem quiser saber um pouquinho mais, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma página muito bacana. Depois vocês podem acessar lá, que tem muita informação valiosa lá para gente, tá? E aí eu trouxe também uma parte que fala nesse livro do Jonathan Haidt, que é a geração ansiosa, né? É a geração que, com essa infância hiperconectada, está trazendo uma epidemia de transtornos mentais. E aí, a cada nova geração, esses desafios surgem. Os jovens da geração ansiosa crescem em um ambiente de hiperconectividade e de pressão constante, reconfigurando a própria infância e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O Jonathan Haidt fala da reconfiguração da infância, de uma grande reconfiguração da infância, né? E a gente percebe que isso tem acontecido. Mais à frente, nos próximos slides, eu vou falar sobre isso, sobre a questão dessa infância hiperconectada de hoje com a infância que nós tivemos, né? Com os privilégios que nós tivemos lá atrás, que hoje, infelizmente, as crianças não têm. Então, acabou acontecendo essa grande reconfiguração da infância, né? Por quê? As crianças hoje têm menos brincadeiras ao ar livre e muito mais tempo nas telas. Essa pressão acadêmica que eu falei também, e social também, que está super intensa, porque as crianças elas ficam se comparando, né? As crianças hoje estão tendo acesso a redes sociais com 10, 11 anos. Então, essa pressão social que eles veem, o que eles veem nas redes sociais, eles querem imitar, eles querem se sentir validados. Então, eles também têm uma pressão social enorme que eles precisam cumprir, né? Dificuldade em desenvolver resiliência e autonomia, e isso, grande culpa dessa resiliência e dessa autonomia que eles têm dificuldade hoje, dessa habilidade que eles têm dificuldade de desenvolver, parte disso, dessa reconfiguração. As crianças hoje não brincam mais como brincávamos antigamente, né? Então, também vou falar sobre isso mais à frente, vamos deixar para daqui a pouco. E essa busca por validação em ambientes virtuais, porque eles veem esses grandes influencers, né, que nós temos aí, que as crianças têm acesso o tempo inteiro, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok,
ambientes em que, esses ambientes virtuais que eles têm acesso o tempo todo, e eles querem ser igual, né? Eles querem usar a mesma roupa, eles querem usar o mesmo brinco, eles querem usar o mesmo tipo de cabelo, e isso é preocupante, né? Porque que heróis são esses que eles estão tendo hoje que eles não querem imitar? Os jovens de agora estão conectados a um fluxo constante de estímulos. O imediatismo é a moeda do mundo digital. Teve uma pessoa que colocou aqui, né, que eu estou vendo, do mundo da geração tecnológica, do imediatismo do mundo virtual. Né? E é exatamente isso. Esse imediatismo é a moeda de hoje. A Nação Dopamina, que é o livro de Anna Lembke, que também é muito bacana, eu indico vocês lerem para a gente entender, a gente já começa a entender um pouco mais dessa galerinha que a gente acompanha, né? Ela descreve como uma busca incessante por likes. Então, a criança, ela quer validação. E a validação não está no que as pessoas falam para ela, não está no que a família fala para ela, e sim nos likes que ela recebe na internet. E uma gratificação instantânea. E isso pode levar a um ciclo vicioso, porque os jovens estão cada vez mais propensos à ansiedade, à depressão e a uma infância emparedada, isolados nos seus próprios mundos digitais. Né? Não sei se vocês viram aquele site, uma série da Netflix muito bacana, a Adolescência, que fala sobre isso, sobre essa infância emparedada, e aí fala sobre um adolescente que matou uma amiga de classe porque ele sofria bullying, né, e os pais não acreditavam que aquilo teria acontecido, porque era uma criança maravilhosa, uma criança super calma, super tranquila em casa, com a família, né, nunca demonstrou nada, mas ele ficava fechado no seu quarto o tempo inteiro. Né? E o que aquela criança ali está consumindo? O que aquela criança, aquele adolescente está vendo? Qual o espelho que está refletindo para ele? Né? Porque crianças e adolescentes são extremamente influenciáveis. Né? Então, a gente precisa ver em que eles estão se espelhando, o que eles estão consumindo nessas redes sociais. É importante que a família esteja muito próxima, que veja, sim, que acompanhe, sim. Eles não têm maturidade para distinguir ainda o certo e o errado. Né? Então, a gente precisa mostrar para eles, olha, isso aqui não foi bacana, isso aqui não é legal, vamos diminuir um pouco. Né? Então, a família precisa estar próxima da criança. Mas o que acontece hoje? A gente vê também famílias inteiras conectadas. Antigamente, nós íamos no shopping e na praça de alimentação era um barulho absurdo, que a gente não conseguia nem conversar um com o outro. Hoje em dia, você chega numa praça de alimentação em silêncio, porque está cada um no seu celular. Né? As pessoas não estão mais conversando, as pessoas não estão mais rindo, não estão mais interagindo umas com as outras, eles estão se isolando digitalmente. E isso é extremamente perigoso. Né? Porque se é perigoso para um adulto, imagina para uma criança e para um adolescente. Então, essa dopamina barata, né, que a gente fala da internet, é uma dopamina barata. Então, a dopamina é o neurotransmissor que nos dá a sensação de recompensa. Ele é liberado em grandes doses, depois de cada like, cada notificação, cada shorts que a criança vê no YouTube. Né? Vocês veem que hoje, as crianças, antigamente, na minha época, nos programas, nos filmes que nós vimos, né, tínhamos intervalo. Entre o intervalo, tinha várias propagandas. Hoje em dia, o YouTube, por exemplo, já tem o YouTube Premium, que não tem propaganda, porque a criança não quer mais parar, não quer mais esperar. Né? O adolescente ele não sabe esperar. Basta ver a gente também. Quem aqui no levanta a mão, quero ver. Quem aqui não escuta no WhatsApp o áudio no 1,5 ou no 2? Né? Então, a gente não tem mais essa coisa de ter calma, de ter paciência, de respirar, de ter uma vida tranquila. Tudo nosso hoje é extremamente acelerado. E as crianças não estão diferentes da gente. Né? Nós somos o espelho, nós temos que ser o espelho para essas crianças. E o que a gente está passando? O que a gente está mostrando para eles? Que a vida é acelerada, né? Que o vídeo é acelerado, que o áudio é acelerado. Então, vocês veem que hoje já tem essa opção. No YouTube a gente acelera o vídeo, no WhatsApp a gente acelera o áudio,
né? Então, a gente acaba uma busca incessante de correr o tempo, porque a gente precisa de mais tempo. Né? E será que é isso mesmo? Será que aonde a gente vai chegar com isso, né? E isso acaba gerando um ciclo vicioso. Mais telas, mais dopamina e menor intolerância ao tédio, ao desconforto e à frustração. Né? As crianças hoje não ficam mais ociosas. As crianças não sabem o que é ficar ociosa. Né? E a ociosidade, ela traz a criatividade. As crianças, quando ficavam ociosas antigamente, elas criavam ideias, elas criavam brincadeiras, elas criavam coisas, elas desenhavam, elas recortavam, colavam. Hoje em dia elas não sabem. Elas falam logo, ai, estou entediada. Né? O que a gente escuta muito isso, ai, mãe, estou entediada, não tem nada a fazer. Vamos criar, vamos pensar, vamos correr, vamos pular, sabe? E eles não sabem hoje mais ficar entediados, ociosos, né? A gente tem que aceitar que algo fundamental mudou nessa infância e nessa adolescência. Né? O que a gente viveu não é o que eles estão vivendo. Claro, é uma geração diferente, e a gente tem que entender que eles, nós crescemos nessa transição. Né? A gente recebeu a informação, a gente viu a mudança, viu os smartphones entrarem, a gente foi aprendendo aos poucos. Eles não. Eles já estão imersos nessa tecnologia desde que eles nasceram. Né? Então, eles não sabem viver sem mesmo. A gente hoje não consegue mais ficar sem celular. Porque a gente fala assim, quando a gente perde o celular, meu Deus, eu não posso perder meu celular, porque a minha vida está ali dentro. Gente, olha que pesado a gente fala isso. Mas a gente fala, né? Minha vida está no meu celular. Não, não está, não. A vida está com você. Mas a gente reproduz uma fala que realmente ali tem banco, ali tem faculdade, ali tem contatos. Hoje em dia, quem que sabe algum telefone de cor? Não precisa, é só você apertar um botão e você liga para quem você quiser. Por que eu tenho que gravar? Né? Então, a gente não está trabalhando com o nosso cérebro. Nosso cérebro está cada vez menos, tendo menos trabalho. Agora, então, com as IAs, né, a gente não precisa fazer mais muita coisa. Ele já vem tudo pronto. Né? E esse imediatismo é o que a gente vê. A gente vive e as crianças estão vivendo mais ainda. Né? Então, a gente está lidando, sim, com uma geração diferente. A infância que muitos de nós vivemos, de brincar na rua, de subir em árvores, de aprender com os erros e acertos, não é a mesma que hoje. Não é. Né? Eles estão numa infância emparedada, trocando brincar livre pela dopamina barata das telas. Eles estão aprendendo a engolir os sentimentos ao invés de expressá-los. Aquela criança que não chora não é forte. Ela é só uma criança que aprendeu a se calar. Então, a gente entende que na nossa infância, a gente brincava de queimada, a gente brincava de bandeirinha, a gente se ralava, a gente caía no chão, a gente se virava. Né? A gente não tinha nossos pais entrando no meio da brincadeira dizendo como tinha que ser, não. A gente tinha que se entender ali. E com isso, a gente aprendeu muita coisa. Só que as nossas crianças e jovens de hoje não têm a mesma infância que a gente. Né? E aí, agora, a gente vai fazer uma parte mais dinâmica. Eu quero que vocês coloquem palavras, né? Vamos montar uma nuvem de palavras aqui. E qual é o maior impacto que você percebe da tela na vida dos nossos jovens? Tem aqui o QR Code, tem o link, mas também temos lá, a Giovana colocou, olha, lá no chat, o link para vocês entrarem. Aí eu vou parar de compartilhar aqui para eu poder entrar na outra tela. Para a gente ver essa nuvem de palavras. Eu quero que vocês coloquem aí o que vocês veem. Estão conseguindo ver? Qual o maior impacto que a gente percebe da tela na vida dos nossos jovens? Alienação, solidão, distanciamento, né? Falta de criatividade. Olha só, quanta coisa, quantas palavras. Imediatismo, ansiedade, compulsões, distração, frustração. Exatamente isso, né? Então, mau humor, colocar aqui também mau humor, insegurança,
Olha só quantas palavras, como que essa nuvem está ficando grande, quantas palavras que a gente está recebendo aqui, gente. Como a gente precisa pensar nisso, como a gente precisa se atentar a isso, comparação, depressão, frustração, imediatismo, sofrimento. Nossa, que legal. Obrigada pela participação de vocês, muito bacana. Dificuldade, frieza, isso aí, distanciamento. As famílias estão extremamente distantes hoje, isoladas. A gente não consegue, a gente não vê famílias que não sabem os gostos dos seus filhos, a gente vê famílias que não entendem o que a criança está passando, né? Que não sabem conversar. E, gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, a gente precisa, sim, entender. Obrigada pela participação, adorei. Vamos voltar ali agora, parar de compartilhar aqui e voltar para o slide. Então, nossa nuvem de palavras ficou linda, cheia de palavras fortes, né? Que a gente precisa entender que é isso, né? O que nossas crianças e adolescentes estão suscetíveis a todas essas palavras aí. E a gente precisa, sim, fazer alguma coisa para acabar com isso, para diminuir isso. E a prevenção, gente, é o melhor remédio, tá? Então vamos lá, o perigo do muro, uma infância emparedada, né? O brincar livre com os pares, o contato com a natureza, o aprendizado da frustração. Tudo isso foi substituído por um fluxo de estímulos. E esse fluxo, esse excesso de telas que as crianças estão tendo, ele está gerando neles privação do sono, porque as crianças não estão dormindo, né? Essa tela está trazendo para as crianças essa questão da privação do sono. Eu recebo crianças, nós temos na nossa escola um projeto socioemocional, né? E aí, nesse projeto socioemocional, a gente trabalha muito com eles toda semana. Eles têm aula toda semana. E a gente trabalha muito também falando, a gente traz a reflexão para eles, né? A gente traz que eles tenham esse entendimento. Não é nada forçado, não é nada colocado goela abaixo da criança e do adolescente, até porque senão eles não vão ouvir, né? A gente entende que o adolescente só faz o que ele quer. Então, se a gente forçar, eles não vão fazer. Então, a gente traz para eles essa reflexão, eles entenderem que é uma coisa que está fazendo mal, né? Por exemplo, nós tivemos, né, agora uma coisa muito falada, que foi aquela lei da proibição do uso do celular na escola, né? E na nossa escola a gente não proíbe. O que a gente faz? Nós estamos combinados. Então, dentro de cada sala, nós temos uma caixa onde as crianças guardam o celular deles, né? Eles sabem que tem hora para tudo. Dentro de sala, no momento, eles não usam. E nem na hora do recreio. Porque na hora do recreio eles brincam. Pasmem vocês, gente. Nossos alunos de sexto a nono ano brincam de esconde-esconde na escola. Eles brincam de pega na escola, sabe? Então a gente trabalha muito isso, a gente quer desenvolver muito isso neles. Agora, por exemplo, nós vamos ter um campeonato de queimado. Então, assim, eles gostam, eles interagem uns com os outros, sabe? Então, como a gente vem trabalhando isso, esse socioemocional já desde 2017, desde que eu terminei minha pós em neuropsicopedagogia, eu já trabalho isso com eles, dentro da escola. E é um trabalho de formiguinha, não é de uma hora para outra, tá? Esse socioemocional que é urgente a gente trazer para dentro das escolas, mas é um socioemocional que funciona. Não é só botar lá estampado que tem o socioemocional. Não, tem que ter ação, tem que trabalhar, né? E foi o que eu falei, não é goela abaixo. A gente tem que entender o que as crianças estão passando. Vocês vão ver algumas práticas que mais no final, nos slides, né? Nós temos algumas práticas que nós fizemos com as crianças que deram muito certo, que dão muito certo, né? Eu gosto muito, quem dá aula de socioemocional para o sexto a nono ano sou eu, né, lá na escola, e as crianças me pedem para ter 2 aulas, porque um tempo de aula é muito pouco. Então, assim, é gostoso demais ouvir isso.
É gostoso demais ver que você está fazendo a diferença na vida dos seus adolescentes, das suas crianças, né? Nós já recebemos na escola crianças com ideações suicidas que hoje são outras, né? Que depois desse trabalho que a gente fez com eles, eles hoje estão completamente inteirados, não estão isolados socialmente, muito pelo contrário, né? Graças a Deus, a gente conseguiu reverter. E é um trabalho de parceria, né? Não é a escola sozinha que faz, não é a família sozinha que faz, nem são os terapeutas também sozinhos, né? A gente tem que trabalhar junto, a gente tem que estar junto o tempo todo, tá? Então, aí comecei a falar por causa disso, a privação do sono. Nessa aula do socioemocional, nós fizemos uma vez, porque as crianças usam o celular na aula, né? Nós temos o aplicativo e eles acessam. E aí, uma das atividades da aula nesse dia foi a gente ver o tempo de uso do celular. Não sei se vocês já fizeram isso, mas em todos os celulares a gente consegue ver o tempo de uso, né? Uma média semanal. E aí, por exemplo, cada semana eu quero diminuir um pouco mais, porque eu acho que eu estou muito tempo no celular. Mas é aquilo que a gente falou, a gente usa o celular para trabalho, para o social, para educação, né? A gente acaba usando o celular para tudo, então realmente fica difícil. Mas, por exemplo, teve uma aluna na nossa escola que ela ficava 18 horas no celular. Pensem numa adolescente que fica 18 horas no celular. Sendo que na escola, ela fica 5 horas e meia. Então, nessas 5 horas e meia, ela não utiliza o celular. Olha só. Acontecia o quê? Essa criança não dormia. Essa adolescente não dormia. Para ela ficar 18 horas no celular, ela não dormia. Então, como que ela vai aprender? Como que ela vai se alimentar? Sabe? Então, isso não é nem um pouco saudável. Além da privação do sono, tem a privação social, porque as interações acabam sendo superficiais, e outra, a gente não sabe com quem eles estão interagindo, né? Tem a fragmentação da atenção, porque eles acham o tédio insuportável, eles não querem ficar ociosos, né? Tem uma agressão social disfarçada, que o cyberbullying acontece nas redes sociais, no digital, né? E essa comparação constante. Vocês sabiam que as meninas, elas têm maiores propensões à ansiedade e depressão por conta dessa comparação constante das redes sociais? Elas são mais afetadas do que os meninos. Porque os meninos, eles entram no digital para jogar, né? Eles interagem online, eles brincam, eles jogam. Só que as meninas não. As meninas até jogam, mas bem menos do que os meninos. E o que acontece? As meninas vão para as redes sociais. E nas redes sociais elas têm a comparação, elas veem uma coisa que na verdade não existe, mas elas não têm maturidade para entender que aquilo não existe, né? Então elas vão se comparar o tempo todo, porque elas acham que o que elas estão vendo ali, elas acham que é real, né? Que não é fake, elas acham que tanto que nós temos, por exemplo, também crianças que não tiram fotos. Vocês já viram que os adolescentes de hoje tiram fotos com a mão no rosto? Sabem por quê? Eles não querem aparecer. Eles não conseguem aparecer em fotos sem filtro. Eles se acham feios, a autoestima está baixa, está prejudicada. Então, essa infância emparedada está trazendo o quê? Eles não estão se preparando para os desafios da vida, gente. Agora eu quero fazer um pequeno exercício com vocês. Vamos pensar na sua brincadeira favorita da infância. Aqui eu coloquei várias imagens, bolinha de gude, amarelinha, brincando no parque, pulando corda, né? Tantas coisas. Olha quanta coisa que a gente fazia na infância. Agora eu quero que vocês pensem o contrário. Quantas crianças de hoje, todos com certeza têm alguma criança na família, eles têm essa mesma oportunidade que vocês tiveram? Não, claro que não. Né? Nossa brincadeira favorita da infância, a gente botava o pé no chão, a gente se sujava, a gente aprendia várias coisas, né? E as crianças de hoje, infelizmente, não têm essa mesma oportunidade que a gente teve. Mas, gente, a gente tem que também
pensar o seguinte, a geração de hoje, a nossa geração hoje, né? Antigamente nós tínhamos mães que podiam ficar em casa, né? Hoje em dia as mães estão trabalhando junto com os pais. Não tem como, as mulheres estão fora, estão no mercado de trabalho tanto quanto os homens, né? Então elas precisam sim delegar essa educação da criança a uma babá, a uma terceira pessoa que não eles, e aí essa criança realmente vai ficar emparedada, né? A diferença é você perceber que não é uma coisa bacana e que o tempo que vocês têm com os filhos de vocês, vocês precisam fazer diferente, né? É isso que a gente precisa entender. Que a gente sabe que o tempo hoje é escasso mesmo. A gente trabalha pra caramba, a gente chega tarde de casa, a gente chega cansado, e às vezes a gente não quer dar atenção, a gente não consegue dar atenção. Mas a gente tem que entender que ele precisa disso. Então, essas brincadeiras, antigamente, elas eram ricas em aprendizado, movimento, socialização e imaginação. Muitos dos elementos que a gente quer resgatar e valorizar para as nossas crianças de hoje. As nossas crianças hoje, elas não estão desenvolvendo as funções executivas. O que são as funções executivas, gente? As funções executivas, ele é o maestro da nossa mente. Eles são um conjunto de habilidades mentais que nos permite planejar, organizar, priorizar tarefas, controlar impulsos, manter o foco e se adaptar às novas situações. Pensa que com as brincadeiras de antigamente, a gente não fazia isso. Em todas as brincadeiras, a gente tinha que planejar, organizar, priorizar, controlar impulso, manter foco. E hoje, como eles não estão brincando, eles não sabem fazer isso, né? Então, essas funções executivas não estão sendo trabalhadas. Na executiva, a gente desenvolve controle inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento, organização e também a regulação emocional, né? Então, as crianças hoje, a gente sabe que elas não sabem se regular emocionalmente. Elas precisam de um adulto, elas precisam que a gente esteja atento para a gente ajudar, tá? Então, vamos falar um pouquinho de necessidades emocionais. Sentir-se amado, visto e aceito é uma necessidade humana fundamental, que desde a infância a gente precisa, né? Tá certo? Porque as crianças, gente, elas só cooperam quando elas se sentem seguras e acolhidas. Elas só cooperam de boa vontade quando elas se sentem seguras e acolhidas. Montessori já dizia que elas só obedecem a quem elas admiram, né? Então, o seu filho tem que te admirar. O seu filho tem que ver você como uma pessoa maravilhosa, né? A gente vê isso muito na escola. Eu falo muito isso com meus professores. Gente, o professor é modelo para a criança, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala, né? A gente está ali como exemplo para eles. Assim como os pais, nós também somos exemplos para essas crianças. Então, a gente precisa que elas admirem a gente para que elas obedeçam, né? O que acontece nessas escolas de muita gente, elas que, mas as crianças não me obedecem, é porque elas não estão te admirando, sabe? Você não está criando um vínculo com elas. Claro que nós temos, às vezes acontece muito também, da questão dos transtornos. Às vezes a criança não obedece, não é porque ela não quer, é porque ela tem um transtorno, tá? Isso é importante também a gente entender. Então, as necessidades emocionais básicas de uma criança, elas são um alicerce para o desenvolvimento de um adulto saudável e resiliente. Atendê-las não é mimar, né? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre essas necessidades emocionais que precisam ser trabalhadas com as crianças. Os adultos de hoje, eles estão na terapia tratando as necessidades emocionais que não foram atendidas na infância, gente. Então, não é mimar o filho, não. E sim nutrir a segurança, a autoestima e a capacidade de se relacionar com o mundo. Então, vamos lá. Para demolir esse muro de uma vez e construir as pontes, a gente precisa voltar para as necessidades emocionais básicas das crianças. Quais são essas necessidades? Segurança e proteção, conexão e pertencimento, autonomia e competência, liberdade de expressão,
limites realistas e orientação, diversão e brincadeira. Vamos falar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem? Então, a comunicação com os nossos filhos, ela pode ser ponte ou muro. Qual desses que você quer construir? Vamos falar um pouquinho sobre a segurança e a proteção. A criança precisa se sentir física e emocionalmente segura. Não adianta a gente, mas eu estou dando um teto para ela, ela está segura dentro de casa. Mas e o emocional dela, como que está? Você está tratando ela bem? Ou você é aquela pessoa que só grita o tempo todo, que acha que a criança tem que obedecer na base do grito? Será que isso está trazendo um emocional bom para essa criança? Então, essa segurança e proteção significa ter um ambiente estável e previsível, onde ela sabe que está protegida do perigo. Olha a foto aí, a gente está protegendo a nossa família, as nossas crianças. Então, a segurança vem da presença de cuidadores que são constantes, confiáveis e que oferecem um porto seguro. A criança tem vontade de estar em casa. A criança gosta de estar em casa porque ela é segura, ela se sente segura ali, tá? 2, conexão e pertencimento. Sentir-se amada, aceita e parte de um grupo. Tanto na família, quanto na escola, quanto com os amigos. É fundamental. Todas as crianças precisam dessa conexão e desse pertencimento. Ela precisa saber que ela tem um vínculo forte com seus cuidadores. E essa conexão, ela é construída através do carinho, tempo de qualidade. Olha aí, vê se está escrito tempo, quantidade de tempo. Não está dizendo quantidade, tempo de qualidade. Então, foi o que eu falei. A gente sabe que a gente trabalha muito hoje, mas o tempo que nós temos, a gente tem que ter um tempo de qualidade com as nossas crianças e adolescentes. E uma atenção genuína, mostrando que o amor não é condicional. Se você fizer isso, eu vou te amar. Né? Então, a gente não tem que impor condição para a criança. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas falas. Terceiro, autonomia e competência. A criança precisa de espaço para explorar, tentar e falhar. Uma das coisas também que o Montessori fala, quando a gente faz pela criança uma coisa que ela consegue fazer, a gente está podando ela. Ela se sente incapaz. Então, cresce uma criança que acha que não consegue fazer nada, porque sempre tem o pai ou a mãe ali fazendo por ela o que ela sabe fazer. Então, essa autonomia é incentivada quando os pais permitem que as crianças tomem decisões apropriadas para a idade, claro, né? Como escolher uma roupa ou um brinquedo. Sentir-se competente, ou seja, capaz de realizar tarefas, constrói a autoestima e a confiança para enfrentar desafios futuros. 4, liberdade de expressão. Toda criança precisa de um ambiente onde ela se sinta à vontade para expressar suas emoções. A gente escuta muito, muito de verdade das crianças, ainda hoje, acreditem, que homem não chora. Eu nunca vi meu pai chorando, então eu não posso chorar, né? Então, essa liberdade de expressão, essa emoção, ela precisa sim vir à tona. Eles precisam entender que você não é fraco se você está chorando, né? Ela tem que expressar essas emoções, sejam elas de alegria, de raiva, de tristeza ou de medo. Validar esses sentimentos sem julgamentos ensina que suas emoções são válidas e que ela não precisa esconder. É importante que eles entendam que eles podem sim chorar na sua frente, que você vai acalentar, que você vai ouvir, que você quer saber, você se interessa pelo que está acontecendo com a sua criança. Isso é crucial para o desenvolvimento da inteligência emocional. Limites realistas e orientação. Ao contrário do que se pensa, os limites trazem segurança. Então, a gente não precisa ser permissivo o tempo inteiro. Claro que não. Não é isso. Criança não precisa de permissividade. Criança precisa de limites e segurança. Então, uma criança que não tem limites, ela se sente desorientada e ansiosa. A gente precisa estabelecer regras claras e consistentes. É o que a gente chama na escola de combinados. Né? A gente faz um combinado com a turma, com as crianças, junto com eles, para eles entenderem o que eles podem e o que eles não podem fazer. Então, são regras claras e consistentes, com carinho e explicação. Isso ajuda a criança a entender o mundo e a desenvolver o autocontrole. A diversão e a brincadeira. A brincadeira é a linguagem da infância e uma necessidade vital. Através dela, a criança explora o mundo, aprende a se relacionar, resolve conflitos e expressa sentimentos. O tempo de brincadeira livre e criativa, sem interferência de telas, é essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional.
Foi o que a gente falou da infância livre, né? As crianças estão precisando. Ao focar em atender essas necessidades, os pais e cuidadores não estão apenas criando uma criança feliz, mas sim preparando para se tornar um adulto seguro, confiante e capaz de se relacionar de forma saudável com o mundo. E aí, vocês já conheciam as necessidades emocionais básicas? Qual necessidade emocional que você identificou que não foi atendida na sua infância? Será que tem alguma aí que vocês conseguiram identificar? Então, vamos lá. Uma outra coisa também que é muito importante a gente entender é a questão da influência social, né? Porque os adolescentes e crianças são altamente manipuláveis. E não é diferente da gente também, não, gente. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês entenderem essa influência social, o quanto é forte. E, gente, isso é um experimento social. Isso realmente aconteceu. Para vocês entenderem que, às vezes, quando a gente fala assim, ah, mas ele só fez porque fulano fez. Tá, mas será que a gente também não faria? Antes de julgar as nossas crianças e nossos adolescentes? Vamos ver. Olha só o que eu falei, né? Quanta gente, quanta gente fazendo o que essa influência social não faz com um adulto. Imagina o que faz com uma criança ou adolescente, né? A gente se sente constrangido de estar num lugar que a gente, pô, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, mesmo sem noção do porquê, mas está fazendo. Né? Então, se isso afeta a gente que é adulto, imagina as crianças e adolescentes, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso e entender que não acontece só com a criança e com o adolescente, tá, gente? Bom, a comunicação é o alicerce de qualquer relacionamento, e com nossos filhos, ela assume um papel ainda mais crucial, né? E como que está essa comunicação? Foi o que eu falei lá no início. Ela pode ser uma ponte que conecta, aproxima e fortalece os laços, ou ela pode ser um muro que distancia, isola e impede um diálogo. A escolha de qual dessas duas formas de comunicação queremos construir é inteiramente nossa. Então, essa comunicação ponte ela é construída com tijolos de escuta ativa e empatia.
Foi o que eu falei, a gente escuta o que a criança não está falando. É aquela que valida os sentimentos, mesmo quando a gente não entende completamente o que está acontecendo. Ela cria um espaço seguro para que a criança ou o adolescente se sinta à vontade para compartilhar seus medos, inseguranças e alegrias, sabendo que será ouvido sem julgamento. Foi o que eu falei de validar os sentimentos das crianças, né? Já a comunicação muro, ela é feita de tijolos e críticas, interrupções e desvalorização. É aquela que a gente não escuta, que minimiza o problema do outro. Ah, isso aí não é nada, na minha época era muito pior, né? Quem que já não ouviu isso? Ou pior, quem que já não falou isso, né? Ou que impõe a própria visão sem abertura para o diálogo. Ela ensina a criança a engolir o que sente, a esconder seus problemas e, infelizmente, nesse momento, a criança vai buscar refúgio em outros lugares, que é a internet, não é isso? Que às vezes vai ser muito, muito mais perigoso do que, muito não, com certeza é muito mais perigoso, né? Então, refletir sobre quais essas formas de comunicação você tem com seu filho é o primeiro passo para uma mudança significativa. A forma como a gente fala com eles hoje molda a pessoa que eles serão amanhã. Ao escolher construir uma ponte, você está investindo em uma relação de confiança e respeito que durará por toda a vida. Então, a gente precisa falar olhando nos olhos, estabelecendo uma conexão, demonstrando respeito, validar os sentimentos das crianças, reconhecendo as emoções antes de focar na correção do comportamento. A gente tem que mostrar para ele que a gente está entendendo o que ele está sentindo, o que está acontecendo, né? Substituir julgamentos por descrições. Foque no que aconteceu, não em quem a criança é. Né? Falar sobre o comportamento, aborde as ações, nunca a identidade ou o valor da criança. Isso faz com que a autoestima dela vá lá para baixo. E clareza, e tom respeitoso e coerência. Então, alinhe suas palavras com as suas ações e mantenha a calma. Nós somos os adultos da situação, tá? Então, agora a gente vai falar sobre as práticas possíveis e eficazes nas escolas. Como eu falei, a neurociência em sala de aula, que desde 2007 eu já trabalho lá na escola e faz muito sentido, né? A gente entende como o cérebro aprende e a gente sabe que o cérebro aprende com emoção e com prazer. E a criança só vai aprender se tiver prazer no que ela está fazendo. Não adianta a gente ir para a escola sem vontade de estar lá. Eu falo muito isso para as meninas. A gente precisa entender que as crianças têm que chegar no portão da escola com o olhinho brilhando para entrar. Porque se ela não tiver prazer de estar dentro da escola, ela não vai aprender nada, tá? Então, aplicar estratégias que considerem atenção, memória e emoção, validando a fala da criança e do adolescente. O exemplo lúdico são aulas com atividades significativas, mão na massa, experiência, né? Porque a gente fala muito da questão do COSP-GIS, né? O professor COSP-GIS, que só agora nem é GIS mais, né, gente? Agora é aquele do branquinho. E aí, aquele quadro branco com caneta, né? Mas a gente continua falando do COSP-GIS, aquele professor que só lança o conteúdo e não se preocupa em sentar, explicar, falar com calma. A educação afetiva e socioemocional no currículo é importante, aulas com rodas de conversa, projetos, ensinar a reconhecer e gerenciar as emoções, que muitas vezes as crianças não sabem que emoções estão sentindo, por isso que tem muitas questões, né? Resolução de conflitos, por exemplo, um exemplo lúdico é o Clube do Livro com a Tia Renata. Eu criei um projeto na escola, eu vou mostrar para vocês mais embaixo, é o Clube do Livro e o Cantinho da Calma. Criação de espaços de escuta ativa, professores e funcionários treinados na escola, né? É importante a gente estar sempre fazendo formações com os professores para que eles sejam esse SOS psicológico, porque nós temos, por exemplo, uma professora na escola que os alunos falam, são apaixonados por ela, falam que são a psicóloga deles, que ela é a psicóloga deles. Então, assim, é importante eles terem esse vínculo, eles reconhecerem, né, que é uma pessoa bacana, que é uma pessoa que se preocupa com eles. Então, são canais seguros para denúncias e desabafos. Aí, um exemplo também que a gente pode fazer é uma caixinha do desabafo, que a criança não precisa se identificar. E o band-aid das emoções, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês com fotos e vídeos como que funciona o band-aid das emoções.
O fomento da infância desconectada, da Semana do Brincar, por exemplo, Hora do Abraço, a família na escola. A Semana do Brincar foi uma semana que nós trabalhamos com as crianças, valorizando essa infância livre, né, de brincadeiras. E aí nós fechamos, a culminância foi os pais irem para a escola, passarem a tarde na escola com a gente, brincando com as crianças, e foi um momento maravilhoso, que eu tenho certeza que muitas vezes os pais não conseguem fazer, mas nesses dias eles passaram a tarde inteira brincando com as crianças, e foi muito proveitoso, né? Outra coisa que nós temos na escola também é a hora do abraço, e aí é um momento em que as turmas se encontram no pátio e todos se abraçam. A família na escola também, que é um projeto também bem bacana, de fazer palestras, de receber as famílias e trabalhar as demandas de dentro de casa, das crianças, birra, né? Então, isso também é importante, a gente trabalhar com as famílias. Uma cultura de gratidão e reconhecimento, como acontece na técnica de sanduíche. Né? Como que é a técnica de sanduíche? A gente elogiar antes de corrigir, focar na solução e agradecer o esforço, né? E que cada leitor nota 10 é um passo e não uma meta final. E um exemplo lúdico é o cartão do elogio. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o Clube do Livro que eu fiz com as crianças. As crianças do primeiro ano, por exemplo, eles vão para uma sala comigo, e aí eles vão tirar da gaiola da leitura uma ficha e vão ler. Aí aqui nós temos. Oi, alguém quer falar? Aqui nós temos esse cartão, e aí as crianças, esses aqui embaixo são adesivos, está vendo? Azul e laranja. E aí, a cada leitura, eu vou colar um adesivo nesses números. E aí, a criança vai levar para casa esse adesivo e vai receber também esse adesivinho aqui de leitor nota 10. Todas as crianças vão receber. Mas qual a diferença? A criança que está com maior dificuldade de leitura, a gente vai colar um adesivo laranja. E isso já foi informado aos pais. Os pais sabem que se a criança chegar com o adesivo laranja, ele está com maior dificuldade da leitura. Só que a criança não sabe disso. É uma coisa que não vai ser passado para ela, entendeu? Por quê? Para ele não ter exatamente ficar chateado, ficar triste. Então, ele vai receber tudo igual a todo mundo. E aí, quando a leitura estiver ok, estiver bem bacana, eles vão receber o adesivo azulzinho. E aí a família vai saber que teve um desenvolvimento bacana, que as crianças agora estão conseguindo ler bem. Né? Então, esse é um dos projetos, tá? Que é o Clube do Livro. Esse daqui é o Cantinho da Calma, né? Que eu criei também para trabalhar essa questão da regulação emocional das crianças, por exemplo. Quando estiverem muito nervosos, não souberem resolver as situações, vamos contar até 10? 1, 2. Então, nesse tempo, as crianças já vão se acalmando. A respiração do arco-íris, como que é a respiração do arco-íris? O arco-íris tem várias cores, vocês estão vendo aí? Agora eu não vou conseguir aumentar, mas ele tem várias cores. Então, por exemplo, ele vem para cá com um dedinho inspirando. Aí ele volta para cá, expirando. Ele vai de novo, inspira, volta, expira. Então, isso vai fazendo também a criança regular, né? Trabalhar a respiração e se regular emocionalmente. Ou aperte uma bolinha, ou peça um abraço, ou pense em algo legal, ou faça um lindo desenho. Então, isso aqui são técnicas que a gente usa também em sala de aula para trabalhar com as crianças, tá bom? Esse aqui foi o Band-Aid das Emoções. Que eu trabalhei com as crianças do Fundo 2, né, que ele tem escuta e acolhimento. Então, esse band-aid aqui, ó, as crianças escreviam atrás uma dor. Né? Eu trabalhei com eles, que eles precisam começar a colocar para fora os sentimentos que eles não podem guardar, e a gente precisa... Só que eles não se identificavam, tá? Eles colocavam a dor aqui, a gente guardava na caixinha do band-aid das emoções, e aí eu sorteava, né? Sorteava, e a gente lia, e juntos nós íamos pensando numa solução para aquele problema. Que foi o que eu falei, às vezes a gente está tão imerso no problema, tão imerso na dificuldade, que a gente não consegue pensar numa resolução, tá bom? Mas as crianças
ajudavam, todos ajudavam, né? E isso aqui, eu fiz um band-aid para eles e tá no e eles recebiam também. E aí eu vou mostrar para vocês a foto aqui de como que ficou. A turma amou o band-aid. Esses aqui estão deitados porque eles colocaram no rosto o band-aid das emoções, né? E aí eles escolheram onde colocar e tiraram essa foto e mandaram para mim. São meus adolescentes, né? Que amaram. Eles gostam muito dessas dinâmicas. E, gente, a criança e o adolescente, eles precisam do pegar, sabe? Eles têm essa necessidade. Não adianta a gente falar, imagina. Não, eles precisam pegar, eles precisam colocar a mão. Então, nós temos também essa técnica da tartaruga para também trabalhar a regulação emocional com as crianças. Eles vão primeiro reconhecer as emoções. Opa, tem uma emoção nova, uma sensação me invadindo. O que será que eu estou pensando? Então, ele vai parar, vai pensar, vai entrar no casco e vai respirar. Né? Como que ele entra no casco? Aí eu fiz aqui essa tartaruguinha, né? A criança entra no casco. Como que eu vou entrar no casco, Renata? Bota a mãozinha no rosto, fecha o olho, entra no seu casco, vamos respirar, vamos se acalmar, né? E aí, agora sim, eu estou mais calmo, eu posso pensar com clareza e eu vou encontrar uma solução. Então, essa é a técnica da tartaruga. A técnica do sanduíche que eu falei é bom para criança desafiadora, né? A primeira camada é um carinho sincero. Então, antes de repreender, a gente vai dizer um elogio, vai dizer uma coisa sincera que ele vai entender, né? Na segunda chamada, a gente vai explicar, na segunda camada, a gente vai explicar que se ele continuar com essa atitude, vai ter consequência. Né? Se ele continuar machucando os outros não vão querer brincar com você. E lá, já na terceira camada, a gente vai usar sempre um obrigado, e apesar de tudo, eu agradeceria muito, sempre que você se sentir chateado, me contar. Então, a gente pode encontrar uma solução junto, né? Então, essa é a técnica do sanduíche, que a gente também utiliza bastante. E esse aqui, vamos acabando já, tá, gente? É o cartão do elogio, porque na escola a gente não gosta de trabalhar com essa questão do aluno destaque, né, que algumas escolas trabalham, porque eu acho que essa questão da competição eu não acho legal, né? Também Montessori, uma pessoa que eu gosto muito, eu me baseei muito nela para minhas coisas, e ela fala que as pessoas que educam para a competição, esse é o princípio de qualquer guerra. E quando a gente educa para cooperar, para cooperação e para solidariedade, nesse dia sim a gente vai estar educando para a paz. Né? Então, eu não gosto dessa questão da competição. Tudo na escola é através da cooperação. Então, a gente tem, não o certificado de aluno de destaque, mas um cartão de elogio, em que todas as crianças recebem, né? Porque as crianças não têm só o lado ruim, mas aquela criança é muito terrível, é muito agitada, é muito. Não. Ele tem habilidades, ele tem potencialidades, tem coisas boas que a gente precisa enfatizar, né? Então, todos recebem o cartão do elogio uma vez por mês, cada 2 meses, né? Por várias coisas diferentes. E aí, a nossa rede de apoio, né? Que juntos nós somos fortes. E a prevenção do suicídio não é responsabilidade só de uma pessoa, né? Mas de toda a comunidade, pais, professores, funcionários e alunos. Todos nós somos parte da rede. Nós temos que ter a parceria com as famílias, a capacitação da equipe contínua e uma abertura ao diálogo, né? Então, falar sobre saúde mental deve ser tão natural quanto falar de saúde física. A gente não pode deixar que as crianças se fechem, que os adolescentes se fechem. O Setembro Amarelo nos lembra que a vida é um presente precioso. Nossa maior missão é proteger a luz que existe em cada criança e adolescente. Que a gente possa construir pontes, derrubar os muros da solidão, da desesperança e resgatar a infância, que merece ser vivida em toda a sua plenitude. Né? Vamos desemparedar a infância das nossas crianças. Contem comigo para essa jornada. Então, aqui são as minhas redes sociais, tá? Tem o Instagram, que é Psi Renata Oliver, o YouTube também, e o meu e-mail é psirenataoliveiraararuama@gmail.com. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos acabando, porque a outra palestra agora vai começar. Eu vou acabar de parar de compartilhar aqui para eu poder ver vocês.
Eu ia comentar, Renata, que na hora que você estava mostrando aquele vídeo lá do elevador, eu comecei a mandar emoji aqui, né? Uhum. Aí comentaram no chat, e todo mundo começou a mandar emoji também, né? Rindo e tal. Aí comentaram no chat, a Giovana influenciou o pessoal a mandar emoji aqui também. Pois é, influência social que a gente falou, né? Foi presente aqui. Aconteceu na hora. Pois é. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Tem uma pessoa aqui que levantou a mão, Valéria Alves, quer perguntar alguma coisa, querem falar alguma coisa. Qualquer coisa, minhas redes sociais ficaram aí também. Vocês podem me procurar e me chamar por lá. Pode falar, Valéria. Tudo bom? Parabéns, assim, excelente a palestra, Ai, tá? A obrigada. conversa muito boa. Eu gostaria de saber se o material vai ser disponível, vai ser disponibilizado para a gente. Slides, né? Sim, sim, vamos sim. E eu botei ele no chat, né? A gente também vai colocar no YouTube, então assim que tiver disponível, eu vou mandar nos grupos. Tá. Ótimo. Obrigada. Nada. Se vocês precisarem também de qualquer coisa, pode me chamar lá no Instagram, que eu estou disponível para tirar qualquer dúvida, tá bom? Cadê as perguntas, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? O pessoal tá só elogiando no chat. Ai, que bom. Ana levantou a mão, pode falar. Oi, tudo bem? Parabéns pela tua palestra, tá muito boa. Uma coisa que me chama muita atenção, que eu gosto bastante da psicologia educacional, é justamente da gente pensar. Eu sou no terceiro semestre, tá, de psico, tô começando, mas me interesso bastante por essa área, e é da gente pensar, né, em casos de bullying, assim, que eu achei até que ia ser algo que ia vir mais na palestra, de pensar em como que a escola atua, né? Porque a escola não tem como estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Para entender o que está acontecendo o tempo inteiro. E aí eu acho que vem de encontro, acredito eu, com aquilo que tu estava falando, de manter esse espaço aberto para que os alunos tragam, né? Seria mais por aí? É importante que eles entendam que a gente está ali para ajudar no que eles precisarem, né? Por exemplo, na escola, a gente agora criou um novo projeto. Eu gosto muito desse projeto, né? Eu crio muitos projetos. E aí, por exemplo, não sei se vocês conhecem, você como está fazendo psicologia, não sei se vocês entendem sobre a questão da pedagogia, né? Mas na escola nós temos, se você tiver filhos, você vai saber. Todo mês nós temos o conselho de classe, né? E esse conselho ele funciona com os professores e com a coordenação e a direção. Nesse conselho de classe, o que a gente prioriza, né? Entender como foi o bimestre daqueles alunos, daquela turma, para a gente poder trazer uma solução do que a gente precisa fazer, né? E aí nós criamos o conselho estudantil. Como que funciona esse conselho de estudantes? São alunos que precisam entender que eles precisam ter uma maturidade de auxiliar a escola, né, a coordenação, os professores e a direção, a manter uma ordem. Então, qualquer coisa que eles verem de errado, eles vão ser os primeiros a atuar na prevenção. Entendeu? Então, por exemplo, se eles verem um bullying acontecendo, o conselho, os alunos do conselho vão agir com os outros alunos, porque foi o que eu conversei com eles. Muitas vezes, quando a gente fala, e assim, na escola, que eu falei, é um trabalho de formiguinha, né? Não é de um dia para o outro. Então, eu já trabalho com socioemocional desde 2017. Hoje, eu não tenho problemas de bullying na escola, eu não tenho problemas de violência na escola, né? Quando a gente recebe alunos novos que vêm com um jeito diferente, rápido, eles já entram no jeito da escola, né? E nós temos as crianças, por exemplo, eles criaram o Estatuto do Aluno Futura, né? E nesse estatuto, eles indicam para as crianças novas como que eles têm que agir dentro da escola, né? E aí essa questão do conselho estudantil, eles vão e atuam nessa prevenção, né? Se o aluno novo que chegou fez alguma coisa errada, opa, vamos reunir o grupo, vamos conversar com ele. Se eles não conseguirem entender, se continuar, aí sim
eu vou entrar, entendeu? Mas primeiro, a primeira ação é deles, porque eles sabem como tem que agir na escola, como as coisas na escola têm que acontecer, e não de uma maneira impositiva, mas sim de uma maneira dialogada, né? Na escola a gente trabalha muito essa questão do diálogo, e isso é extremamente importante. E as crianças se sentem muito validadas com isso. Quando a gente escuta o que eles querem dizer, quando a gente escuta, gente, vocês não têm noção do que está escrito nesses band-aids das emoções. São coisas assim que a gente fica, meu Deus, mas são tão crianças, né? Porque são adolescentes, mas para a gente são crianças. E a gente fica, caramba, como que eles já estão passando por isso? Como que eles já têm